Outubro de 1999, eu tinha 20 anos. Entrei para trabalhar num frigorífico, especificamente numa charqueada, 14 horas por dia, meia hora de almoço. Pedreiros não aguentavam uma semana. Muita gente acostumada com serviço braçal, estava 2, 3, 4 dias no máximo. E eu lá. Eu fiz uma promessa para mim mesmo: 30 dias. Esse era o meu trato. 30 dias e eu ia vencer. Mas no dia 28, algo incrível aconteceu. Um homem bateu nas minhas costas e isso mudou tudo. Para você entender um pouco melhor dessa história, o peso dessa história, deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Eu sempre fui criado na roça, ali no interior do Paraná, uma cidade bem pequena. Ali eu trabalhava no sol a sol, com principalmente café, milho, feijão, mandioca. Com aproximadamente 15 anos eu fui para o colégio agrícola, me formei como técnico agrícola e depois eu fui para Curitiba. Ali trabalhei como caixa, mas a cidade grande, pelo menos naquele momento, não era bem o que eu esperava, eu não consegui me adaptar. Daí eu volto para o campo, volto a trabalhar com meu pai, mas eu precisava de algo que me desse sustentação, né? Que me desse crescimento e tudo mais. E aí surgiu essa vaga nessa charqueada. Só que eu aceitei porque eu estava precisando, eu não sabia o que me esperava. Agora, se você não tem a menor ideia do que é uma charqueada, deixa eu tentar te explicar. Ele é um galpão grande, com sal, carnes, que são empilhadas, e fica com um cheiro bem característico. E isso impregna no corpo. Você toma vários banhos e parece que não sai aquele cheiro. Ali, eu vou te falar, dentro do frigorífico não tem serviço mole, mas aquela charqueada era sensacional. Trabalho braçal, pesado, desgastante, quase desumano. Ali eu peguei bem no começo, estava começando a charqueada dentro do frigorífico. Então a gente tinha um horário para chegar, que era às 8 horas, mas a hora de sair não tinha. Então era 10 horas, 12 horas, 14 horas de trabalho, e aí tinha um horário de meia hora de almoço, que você escolhia, ou você voltava para acabar, ou você fazia o teu horário, mas não ia acabar. Mas você sabe o que me marcou? Toda semana chegava gente jovem lá, gente nova, né? E eram pedreiros, pessoal da lavoura, pessoal que parecia que ia aguentar. Não, esse vai aguentar. 3, 4 dias e ia embora. E eu ficava. E eu não vou mentir para você, muitas vezes eu pensei em ir embora. E eu me lembro de eu sentado no vestiário pensando: nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu preciso disso? Para que eu estou me matando desse jeito? Só que eu tinha feito uma promessa para mim mesmo: 30 dias. Eu fiz uma promessa de 30 dias e eu vou cumprir, custe o que custar. E era essa promessa que fazia com que eu saísse do vestiário para mais um dia. No dia 25, aconteceu algo incrível. Um homem se aproximou, bateu no ombro, eu estava trabalhando, e ele perguntou: você tem um segundo grau? Eu acho que perguntou se tinha datilografia, sei lá. Fez algumas perguntas, ele conversou um pouquinho comigo e foi embora. Eu, sem saber, só respondi. Eu falei: será que fiz algo de errado? Mas ele foi embora e eu continuei trabalhando. No dia 28, faltava 2 dias para mim finalizar aquele momento. O encarregado chegou para mim e disse: olha, isso estava chegando uma turma nova. E ele disse o seguinte: após o almoço, você vai lá no RH que o pessoal quer falar com você. Poxa, logo imaginei, vamos mandar embora. Como estava chegando uma turma nova, eu chamei um dos rapazes e falei: ó, vem cá. E mostrei para ele o serviço. Ó, você vai pegar a carne aqui, vai jogar aqui, tem o sal ali. Expliquei tudo o que tinha que fazer e fui embora para o RH. Assim, mesmo eu achando que ia ser mandado embora, eu fiz o meu trabalho até o final. Eu não simplesmente saí. Peguei o cara, expliquei certinho e tal. Depois que eu vi ele fazendo, que estava legal, eu falei: ele vai melhorando, mas ele já sabe qual que é o procedimento. Eu segui para o RH. Cheguei lá, me anunciei no RH, o pessoal não estava esperando, era para depois do almoço, mas aí demorou um pouquinho e resolveu me atender.
E aí chamaram esse rapaz que tinha conversado comigo, ele foi lá e fez a proposta. Ele falou algo mais ou menos assim: eu observei você trabalhar, você é diferenciado, você é esforçado, e eu quero que você vai trabalhar comigo lá no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Trabalho um pouco mais leve e com horário controlado. Mas eu falei, agora vai dar bom. Porque eu ia desistir com 30 dias, eu ganhei pelo menos mais um prazo, né? E eu me senti muito lisonjeado por ter meu trabalho reconhecido, sendo visto. Eu não fui escolhido por um currículo, eu não fui escolhido por uma indicação. Eu fui escolhido pelo meu trabalho. Eu fui escolhido porque alguém viu o que eu estava fazendo. Quando alguém viu como eu estava trabalhando e no momento que eu achei que ninguém estava reconhecendo, ninguém estava vendo. E é aqui que eu quero ir um pouco mais fundo com você, porque essa história não é sobre frigorífico, não é sobre charqueada, é sobre qualquer situação, qualquer momento, qualquer trabalho. Tem uma pesquisadora na Pensilvânia, o nome dela é Angela Duckworth. Acho que é isso, vou deixar o nome dela aqui. Ela fez um estudo e uma pergunta simples: por que algumas pessoas desistem e outras não? Ela estudou soldados, atletas, estudantes, vendedores. Ela descobriu que o fator número um não é talento, não é inteligência, não é sorte. Ela chamou isso de grit, ou em português, uma tradução literal seria fibra, aquela mistura de perseverança com paixão pelo que se faz. E ela tem uma equação para isso que arrepia. Talento vezes esforço é igual habilidade. Habilidade vezes esforço, resultado. Você percebe que esforço aparece duas vezes e que talento só aparece uma vez? Aquele homem via eu chegar no horário, ele via eu trabalhando até tarde, ele via eu me esforçando, fazer o melhor trabalho, mesmo sendo altamente desgastante, mesmo o corpo não obedecendo muitas vezes, o braço não indo mais, esgotado, mas eu estava lá. Ele viu o quê? Ele viu o meu esforço. E eu dei o meu melhor, até mesmo quando eu achei que eu ia embora, porque era a minha imagem que tinha que ficar. Eu só seria mandado embora não por algo errado, mas simplesmente por não estar aguentando mais produzir com eficiência, talvez pudesse ser isso. Mas até o fim, eu fiz o meu melhor. Eu treinei alguém antes de sair. Isso foi reconhecido. E esse esforço contou duas vezes. Se a gente for um pouco mais longe, a gente pode ir lá para Roma Antiga, um cara chamado Sêneca, um filósofo estoico, né? Um filósofo estoico, que ele diz o seguinte: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Na verdade, eu passei 28 dias me preparando sem saber. E quando a oportunidade apareceu na forma daquele homem, eu estava pronto. Você pode estar aí no seu 15º dia, sentado no vestiário, pensando, nossa, para quê? Por quê? E eu te digo por quê. Alguém pode estar observando, sempre. Agora, se você está passando por um momento difícil, seja assim no trabalho, no casamento, na vida, qualquer coisa, eu quero te deixar três questões que eu aprendi na charqueada. Primeiro, dê um prazo para o seu sofrimento. No meu caso, eu dei 30 dias. Então faça isso, dê um prazo, um limite, o seu tempo, para você, vai ficar mais aceitável, vai ficar mais suportável, porque ela tem um prazo para acabar. E aí, quando termina esse prazo, o seu tempo, isso aí você pode avaliar. Segundo lugar, trabalhe sempre como se alguém estivesse olhando. Pode ser que não seja seu chefe, pode ser que seu chefe nunca te valorize, mas vai ser um cliente que vai, de repente, ver, te indicar, ou ele mesmo, um empresário, que pode te dar um apoio. Pode ser a própria vida.
e você está aprendendo com aquilo lá. Pode ser Deus, que na verdade, aí sim, com certeza Deus está vendo o teu esforço e vai te recompensar. Então, sempre trabalhe como se tivesse alguém olhando. Em terceiro lugar, e não menos importante, não compare o teu terceiro capítulo com o 20º de outro alguém. Você pode ter amigos que estejam numa situação melhor, que já estejam ali no ar-condicionado, enfim. Mas ele tem a sua história e cada um tem seu tempo. Então, observe o seu tempo. Só que esse tempo vai chegar, só que ele só vai chegar se você estiver preparado e se não desistir. Eu conto essa história não é para me dizer que eu sou melhor ou que sou forte. Eu conto essa história porque eu sei que tem alguém assistindo aí que de repente esteja naquele ponto, naquele vestiário, pensando. Eu conto essa história não é para me dizer que eu sou forte, me engrandecer. Eu conto essa história porque talvez tenha alguém assistindo que esteja na mesma situação, esteja sentado lá, naquele, naquele vestiário da vida, sabe? Ali sentado, cansado, a ponto de desistir e pensando, será que vale a pena continuar? Porque eu tive essa sensação em vários momentos da minha vida. Né? Pode ser quando fui demitido, quando eu quebrei minha empresa, quando eu mudei de estado com a mulher grávida e voltei com um bebê no colo e sem dinheiro e sem nada. Pode ser, enfim, várias histórias que eu tenho para contar nesse canal que você vai acompanhar junto comigo. São vários momentos que eu sentei no vestiário e perguntava, será? Mas o que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: o fato de você já estar tentando já é uma prova de que você tem muito mais fibra do que você imagina. E se essa história fez sentido para você, deixa um like. Se você de repente acha que tem alguém que essas palavras podem tocar em algum sentido, encaminhe para ele. E com certeza se inscreva no canal porque toda semana vai ter uma história nova e muito bacana. Eu sou o Cleiton e nos vemos na próxima.